Olá, pessoal, tudo bem? Hello, guys! Estamos chegando para mais uma live. Vamos chegando aqui. Hoje o papo é sobre Espanha, intercâmbio na Espanha. Então, se você tem curiosidade, se você gostaria de conhecer mais sobre esse destino e as possibilidades de intercâmbio, vem aqui acompanhar, que hoje nós vamos ter uma convidada super querida e é a nossa representante lá na Espanha. Já trabalhou com a gente, foi nossa consultora e hoje ela está lá seguindo carreira na vida pessoal dela e ainda recebe os nossos clientes em Madrid. Então, se você quer saber tudo sobre esse destino, sobre essa cidade incrível que é Madrid, eu sou suspeita para falar porque eu adorei Madrid quando eu fui. Foi um dos destinos assim que eu mais gostei de ter conhecido. Então, sou suspeita para falar, mas eu sei que é um destino incrível. E vamos ver se a nossa convidada já tá chegando por aqui pra gente bater esse papo super gostoso. Se você tiver dúvidas sobre Espanha, curiosidade sobre o intercâmbio, como que funciona, manda aqui pra gente, porque a nossa convidada vai responder tudo pra nós. Então vai tirar dúvidas, vai contar um pouquinho da experiência dela, então vai ser bem bacana. Então, se você tem dúvidas, participe aqui da live, vem dar aqui a sua opinião também e trazer aqui o seu questionamento, porque às vezes a sua dúvida é também a dúvida de outra pessoa. Ela já está por aqui, olha lá, ó. Já vou convidá-la. Não vamos perder tempo, não. Tunto. Cheguei! Oi, maravilhosa! Tudo bem? Amiga, que saudade! Ai, que delícia falar com você, maravilhosa! Estou aqui vivíssima, de verde esperança. Linda, como sempre. Amiga querida, olha, para quem não te conhece, gente, vou apresentar a Amanda. A gente se chama de amiga, né? Porque é assim que a vida funciona. A Amanda, eu conheci a Amanda quando eu estava no meu intercâmbio em Dublin. Então, logo que eu cheguei, ela estava prestes a vir embora, mas a gente se conheceu, criou uma conexão muito forte. E aí a Amanda veio embora para o Brasil. Ficou um tempo aqui ainda. Isso. E aí depois ela se aventurou aí num novo intercâmbio na Espanha. Isso. Então, Amanda, maravilhosa, minha amiga, conta um pouquinho para as pessoas. Seja bem-vinda primeiro. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Você sabe que essa, né? Eu já sou de casa. É isso que eu ia falar. Você sabe que essa casa aqui ela é sua e é um prazer enorme te receber aqui, poder conversar com você e contar um pouquinho, né, da sua história para as pessoas. Então, gostaria que você contasse quem é a Amanda. Isso. Então, a história, como o Cris já falou aí, a gente se conheceu em Dublin, então a Espanha é meu segundo destino aí desse mundão. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis, assim, sempre tive aquela inquietude de, não, quero fazer alguma coisa fora e nunca tinha tido a oportunidade. Então, a Irlanda foi minha primeira casa, que eu falo, porque sempre será, né, Cris? Assim, a gente que morou... Sim, sempre. Sempre será a minha casa. E... como diz a Mari, o nosso coração é metade Irish. Lógico, por isso que eu tô até de verde por isso. Vamos. E então eu tive a oportunidade de ir para Irlanda, então na minha cabeça eu passaria um ano só, que era aquela coisa assim, com medo, vamos ver o que vai rolar e tal. E me apaixonei por essa vivência assim de morar fora, né? E tudo que eu buscava na minha vida, de qualidade de vida, eu encontrei na Irlanda. Foi o meu primeiro contato com essa vida, vamos dizer, europeia. E tudo que eu listei assim com os meus objetivos, eu consegui. Era até engraçado que a gente falava muito isso, né? Que assim, todo mundo tinha muito medo de conseguir um trabalho. Eu consegui o trabalho. A gente tinha medo de não falar inglês. Eu falei, não, vamos lá, a gente vai estudar e vai falar inglês. Então, eu me superei, assim. Eu sempre falo que eu fui uma... Eu me superei, assim, de tudo que... Sim. Mas... Você trabalhou de tudo, né, Amanda, no seu intercâmbio, né? Embora o tema seja sobre Espanha, é muito importante falar da sua trajetória na Irlanda, porque você vem de uma família no Recife, né? Mas você vem de uma família, assim, que
tradicional em Recife, tipo, né? Você teve condições, até condições de ir pro intercâmbio. E assim, você se jogou mesmo no seu intercâmbio, né? Você fez de tudo na Irlanda. Algumas pessoas falavam, não, assim, até a gente fala, somos privilegiados por a gente conseguir, né, fazer isso, que Sim. muito sonho. Então, eu sempre tive uma família que me apoiou muito em tudo que eu colocava assim na mesa, eu falava, ó, vou fazer isso. Então, todo mundo sempre me apoiava. Os meus pais me apoiaram sempre em relação a isso. E eu não tive nenhum receio de chegar na Irlanda e de trabalhar num bar, num pub. Eu trabalhei como cleaner na Primark, que era uma loja super conhecida aqui, que é de limpeza, no caso. Eu trabalhei cuidando de criança, então, assim, para mim isso nunca foi vergonha. Isso sempre foi uma como é que eu posso falar? Um troféu, sabe? De como... E assim, eu tinha uns pais que tinham condições, mas na minha cabeça eu não quero €1 deles. Então... E cada chão lavado, cada privada lavada era um país que você colocava na lista, né? Era um carimbo a mais do passaporte. E assim, eu sempre tive essa vontade muito de viajar, então quando eu me vi na Europa, vi as possibilidades que eu tinha de países muito próximos, de passagens que a gente realmente tem essa condição de comprar aqui. Eu comprei passagem por €1, já comprei. Então, eu pensava, cada banheiro lavado, cada criança que eu vou cuidar, é uma viagem, é um país que eu vou conhecer. Sim. E assim, lógico que dinheiro é muito bom, mas todo o dinheiro que eu consegui juntar nisso, eu fiz o que eu queria, o que eu mais queria, que era viajar. Então eu rodei um pouquinho aí essa Europa. E assim, só que também foi uma descoberta também, tipo, me descobrir. Porque antes eu nunca imaginava, eu falava assim, nossa, eu nunca vou viajar só, fazer as coisas só, e eu consegui. Então, sim, foi importante. Então, esse 1 ano acabou. Eu voltei pro Brasil, porque eu queria voltar. Eu tinha a possibilidade de ficar lá, mas eu não vou ter saudade de todo mundo. Então, eu acho que hoje, pensando, era muito mais saudade do que o desejo de voltar realmente pro Brasil. Porque na Irlanda eu tinha me encontrado. Então, era muito mais o desejo de, eu quero rever as pessoas, eu tô com muita saudade. E foi isso que aconteceu. Tinha todo e é muito importante, Amanda, só te cortando falar sobre isso, como psicóloga eu preciso falar, sim, que é muito importante a gente respeitar esses nossos sentimentos. Porque assim, eu me lembro quando eu te conheci lá na Irlanda, que você não tinha a menor dúvida de que você queria voltar. Sim, naquele momento era muito claro pra você, tipo, eu quero voltar, eu quero ir. E aí você ainda falava, gente, eu vou, e se eu quiser voltar, eu volto, eu ainda posso. Então, mas nesse momento eu quero ir. Então, é muito importante respeitar também esses nossos sentimentos, porque só nós sabemos o que a gente sente. Isso, naquele momento foi essencial para você. Isso, e assim, eu tava muito, assim, ver minha família ir embora, sei lá, experimentar. E era isso que eu sempre falava também. Sim. Se nada der certo, eu volto. Eu vou voltar e vou conquistar tudo de novo. Determinação não falta. Não, a Hannah até falou aqui que era bonito de ver a sua determinação. Maravilhoso. O Bruno também tá por aqui. Bruno, querido. Saudade. É muita saudade, gente, porque quando a gente faz live assim, vocês veem que vem todo mundo, né? Vem a galera toda, é muito gostoso. Então, mas... E aí você veio, né, Amanda? Aí eu voltei pro Brasil, como eu queria voltar. Eu falei, gente, eu vou embora. Todo mundo muito feliz. Eu lembro que na minha despedida, você também fez uma despedida surpresa. Foi na minha casa. Sim, foi na sua casa. E assim, todo mundo tava feliz porque eu tava indo embora. Então não foi uma despedida triste. Foi uma despedida falando assim, ela tá indo porque ela quer e que bom que ela tá indo. E aí foi quando deu o choque. Porque eu cheguei no Brasil muito feliz, porque eu tava vendo todo mundo, tava na minha cidade, eu tava vendo a minha família. Mas eu tava sentindo falta. Comecei a sentir falta e é uma coisa assim que eu não consigo explicar. Então, cada dia que eu passei no Brasil, vamos já pulando aí os anos, de volta pro Brasil a vir para aqui, para Espanha, foram 3 anos, quase 4 anos. E eu falo, nesses 4 anos eu pensei todos os dias como eu iria voltar.
como eu Para queria. qual destino ia, Pra qual lugar eu né? ia. Porque assim, e não é falando que eu cheguei e foi muito ruim. Porque quando eu cheguei no Brasil, em 20 dias eu tava trabalhando novamente, eu tava com a minha família do meu lado, eu tava com meus amigos, mas eu tava vendo que ali eu não tava feliz, eu não tava me encaixando. E que pra eu estar completa e estar feliz, eu precisava dessa qualidade de vida que eu prezo tanto. Que aqui, Sim. na Europa, ou na Irlanda e que a Espanha me dão. Então, eu pensei, nesses 3 anos, eu precisei também, foi o que você falou, respeitar esses meus sentimentos e Sim. tudo para pensar no próximo passo. O que é que eu vou fazer agora? Então, eu comecei Sim. a viajar, a gente conversava muito também, a Cris já tinha Viajar Mais, a Viajar Mais já existia. Então, eu comecei a ver pessoas que já estavam fora, meus amigos que tinham ficado. E comecei a analisar, e minha opção sempre foi vir para a Europa. Eu viajei alguns lugares aí e eu vi algumas cidades que eu me encaixava e que eu moraria. E a Espanha foi um dos países assim que eu já era apaixonada de antes, e depois que eu vim cá, eu acho que eu sou suspeita para falar hoje, porque eu me apaixonei pelo país, principalmente por Madrid também, que é onde eu moro, e que eu já estou aí há 1 ano e alguns mesezinhos. Então, foi aqui que eu me encontrei. E se me perguntarem, volta pro Brasil, não é para agora. Assim, não é uma coisa que eu pretendo. Agora eu estou muito feliz com tudo que a Espanha me proporciona, até por ser um país maravilhoso. Assim, você tem opções de praia, você tem opções de esqui, se você quiser esquiar, tem neve. Então, assim, é uma cultura muito, muito rica e que eu amo, sabe? Eu já tinha contato também com uma pessoa que é minha cunhada, o meu irmão é casado com uma espanhola. Então, eu já tinha um pouquinho de contato com a família, né? Uma pessoa daqui. Então, isso me fez falar, não, vou pra lá. É a Espanha. E como que foi? Também, né? Porque, sim. A gente, o inglês é muito importante, lógico. Mas o espanhol, para quem não sabe, é uma das línguas mais faladas no mundo. Sim. Então, eu falei, não, vou pra lá, vou aprender outra língua, e com aquele mesmo pensamento. Se nada der certo, eu volto, tenho para onde voltar. O importante se nada der certo, já deu certo. Já deu certo, e assim, por qualquer coisa que se desse de errado, e a gente sabe que no caminho, né, o caminho é que faz a nossa vida, enfim. Eu falei, não, vamos lá. Aí vim. Sim. Amanda, como que foi o seu processo para ir para a Espanha? A gente já teve aqui um outro bate-papo com a Gabi, mas a Gabi ela estava na Irlanda naquele momento. Então, assim, o processo de ida da Gabi foi completamente diferente do seu processo. Então, como que foi, assim, a parte... Primeiro, você já contou aqui pra gente, né, o seu momento de decisão e tal, mas como que foi a parte burocrática do processo? Você se lembra como foi? Lembro. Então, a gente tinha... eu já estava trabalhando na AVM, né? A gente já conversava muito sobre isso. Então, foi aquela decisão de cidade, escola, enfim. Então, quando eu fechei tudo, escola, seguro, enfim, tudo que o pacote tinha e que eles é obrigatório aqui, eu parti para ir para um consulado. Então, assim, você precisa para tirar o visto espanhol, você precisa tirar o visto antes, que no caso da Irlanda não é. Na Irlanda a gente tira lá. A Espanha a gente tira antes. Eu procurei um consulado espanhol em Recife, né? Na minha cidade. Então eles deram uma lista de documentos e eu comecei a juntar esses documentos e apresentei. Então, assim, uma dica, né? Apresente sempre uns 2 meses antes ou 1 mês antes do seu embarque, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, apresentei toda a documentação de passagem, de escola, de como é que fala? De seguro, enfim, tudo que eles precisavam, e dei a entrada. Acho que com 20 dias depois, ou 1 mês depois, eles me deram a resposta falando que estava ok. E
A partir daí eu resolvi o resto, que foi comprar passagem, porque eu não tinha comprado a passagem antes, que eu fiquei com receio, né, enfim. E eu comprei, fui resolver minha vida, né, comprar a passagem depois e me organizar para poder vir. Então foi mais ou menos aí. Mas o visto espanhol ele é tirado no país que você está residindo. Então, se você mora em Itália, você vai ter que para vir para a Espanha e passar mais de 90 dias. Assim, se você for permanecer mais de 90 dias, você vai precisar procurar o consulado para poder tirar esse visto. Porque como a Espanha é o espaço Schengen, então o Brasil ele acho que tem 3 meses de permanência nesses países. Mas o meu processo foi esse, e eu completei o processo quando eu cheguei aqui, porque quando a gente chega, a gente também tem que dar entrada em alguns documentos para poder pegar a carteira que tem a sua data de validade do visto, enfim, tem todo um processinho. E, Amanda, aconteceu um caso curioso, né, no seu processo, porque você havia comprado, a gente havia feito o processo, você havia comprado o seguro da escola. Isso. E aí, por alguma razão, o seu seguro da escola ele foi negado e nós tivemos que recorrer a um seguro privado. Isso. Né? Então, porque muitas pessoas têm essa curiosidade, a gente sempre fala, quando é para a Espanha, a gente já vende direto o seguro privado, justamente por causa do seu caso, que a gente teve essa experiência. Então, compartilha com a gente sobre essa experiência. O que aconteceu? Eu dei entrada, a escola também ela dá essa possibilidade de a gente comprar o pacote, né, todo com o seguro. E o que aconteceu? Quando eu apresentei o meu visto no consulado, a pessoa do consulado falou para mim, isso aqui não vale, o que a gente pede é que seja, acho que era 35 mil, eu não lembro o que era, mas assim, aconteceu realmente um problema e eu tive que comprar, assim, tive que fechar a parte. E a Mari super me ajudou. Eu lá, Mari, Deus. E assim, aí foi que a gente conseguiu. Aí, até por isso, assim, que eu sempre dou o conselho, se você for comprar ou for tirar o visto no Brasil ou em outro lugar, antecedência, assim, porque eu suei um pouquinho. E que é super importante. Além de ter essa... Assim, só entra tirar o visto espanhol se você tiver o seguro saúde. E que é muito importante, que eu até usei, tá, pessoal? A gente acha que a gente nunca vai usar, mas eu usei. Super bem atendido. Sim, a gente trabalha, tá até aqui, olha, o nosso comercial, o nosso gerente aí do nosso seguro é o Luciano. Oi, Lu, um beijo, querido. Ele respondeu, até comentou aqui, era 30 mil euros, o mínimo da cobertura exigida. Mas e hoje, porque é diferente da Irlanda, né? Na Irlanda existe o seguro obrigatório e ele tem que ser um seguro governamental. Então você compra um seguro, né, o governamental da Irlanda, que vem da escola, incluso nos pacotes, e nós recomendamos que faça, né, o seguro privado. No caso da Espanha, um seguro que tenha cobertura de 30 mil euros é obrigatório. Então, não necessariamente precisa ser um seguro da escola. E por isso que a gente recomenda, então, que já faça o seguro privado, até para facilitar, para não ter esse tipo de problema e burocracia como a Amanda teve. É fundamental. E assim, é uma coisa que atrapalhou um pouquinho o meu processo, por conta de porque eu sabia que, assim, né, que a gente foi se adaptando aí, mas assim, gente, é fundamental um seguro. A gente nunca acha que vai usar, eu precisei usar e fui super bem atendida, então assim, não tenho o que reclamar. E eu sempre recomendo, assim, todo mundo que fala, não, vou viajar, uma viagem de 10 dias, sei lá, o que for, por favor, feche em seguro, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Sim, eu com a Mari, a gente vai para São Paulo, às vezes de manhã e volta à noite, às vezes para evento, alguma coisa, principalmente quando é evento, a Mari faz seguro, gente. A Mari é a louca do seguro e do cartão Fidelidade. Mas... Tem que ser, porque... Mas a Mari faz seguro pra gente ir para São Paulo em evento. Isso, muito bem.
Amanda, agora uma outra coisa. Aí você chegou na Espanha, conta pra gente como que foi a sua adaptação com o idioma, porque a gente tem, né, essa ideia de que aprender espanhol é mais fácil. Como que foi a sua adaptação com o idioma? Então, por mais que eu tenha tido contato com minha cunhada, que era espanhola, e enfim, na minha vida eu nunca tive nenhum contato com o espanhol, né? Então a língua espanhola para mim eu não sabia o ABC, eu não sabia nada do espanhol. Só sabia buenas tardes, buenas noites e mais nada. E eu cheguei, né, fiz um curso aí de 6 meses de espanhol, então foi muito necessário e a gente sempre acha, não, porque o espanhol é super fácil para aprender. Não é só ilusão, sabe? Assim, eu comecei no nível básico, porque eu até pedi, assim, eu falei, não, eu quero começar no nível básico, mas realmente, com o dia a dia, e eu moro com uma espanhola, eu divido casa com espanhola, então a gente vai se adaptando, precisando em mercado, banco, enfim, a gente vai perdendo a vergonha, que não existe vergonha, e a gente vai falando, mas assim, não foi tão... Lógico que não é uma coisa que todo mundo acha que é fácil, não é. Tinha dias que eu falava, eu não tô entendendo nada do que essa mulher tá falando. Mas assim, os professores super fáceis. Eu tive muita sorte com professor. Isso é importante. Então, eu sou daquela tipo amiga, sabe? Porque eu quero sugar o máximo do professor ali, até em termos culturais mesmo, de saber, qual é o costume daqui, o que é que vocês fazem? Enfim, mas eu comecei no básico e terminei num intermediário, porque, né, com 6 meses terminei no intermediário. Mas hoje eu consigo falar, não é uma coisa mais do zero. Sim. E logo que você chegou aí, né, Amanda, você ficou um tempo trabalhando com a Viajar Mais, hoje você é o nosso receptivo aí, mas você conseguiu um trabalho aí, né, um trabalho. Então, conta para as pessoas como que foi esse processo de conseguir trabalho, pode trabalhar e estudar na Espanha ao mesmo tempo, o que foi necessário para você, o que você acredita que foi o diferencial para você conseguir essa oportunidade? Então, todo mundo me pergunta muito sobre trabalho, então assim, eu vou até comparar um pouquinho com a Irlanda, porque eu tive essa experiência na Irlanda e eu gosto de comparar porque, né, é importante a informação. Eu acho que a Irlanda ela tem mais oferta de trabalho, assim, para o estudante, a oferta de trabalho é muito maior. E também não deixa de ser, porque Madrid é a capital da Espanha. Eu estou falando específico de Madrid porque eu moro aqui, né? Sim. Então, vamos falar de Madrid. É uma cidade muito turística, então é uma das cidades da Europa que recebe muitos turistas, tem conexões para outros países, enfim. E a parte de hotelaria, de restaurante, existe muita oferta. Quando eu cheguei, eu trabalhava para Viajar Mais e fazia algumas coisas. Eu recepcionava os clientes daqui e fazia outras coisas também. Então, eu já fiz limpeza, eu trabalhei no restaurante e tal. Mas eu sempre queria outra coisa. Porque era uma coisa que eu queria ficar. Então, eu falei, não, quero ter essa experiência na Espanha, trabalhando na Espanha. E o que aconteceu? Eu comecei a ver que aqui na Espanha, por ser fronteira com Portugal, enfim, tem a opção de muitas empresas espanholas que precisam de pessoas nativas em português, porque tem clientes em Portugal e tem clientes até no Brasil, que foi o caso que aconteceu comigo. Sim. Hoje eu trabalho numa empresa espanhola, mas que o cliente é brasileiro. Então, eu sou um diferencial do português. Mas trabalho com espanhóis. Minha chefe é uma espanhola, meu outro chefe é espanhol. Então, assim, é uma bagagem muito importante. Então, assim, eu comecei a procurar porque eu justamente vi que tinha essa possibilidade da gente, brasileiros, ter essa oportunidade aqui numa empresa espanhola. Então, eu comecei a procurar por esse nível. E foi o que aconteceu. Terminei caindo numa empresa que tinha um cliente brasileiro, então foi perfeito. Eu falo que era para ser meu. Era. E como que foi o seu processo hoje?
eu também conheço amigos que também trabalham em empresas espanholas que também prestam serviço para Portugal. E que também, Sim. outra coisa que é bem importante, que o inglês também é muito necessário aqui. Essas amigas que têm esse contato com Portugal também tem clientes que são na Alemanha, clientes que são na Holanda. Então, o inglês também aqui é bem importante para essas empresas que trabalham com clientes em outros países. Muito legal. Amanda, maravilhosa, né, como diz a Hannah. E como que tá hoje aí a sua questão de visto? Porque aí você começou a trabalhar nessa escola, nessa empresa, Isso. E aí você fez só os 6 meses de curso, você não renovou o seu curso. Isso. Como que tá hoje com relação a isso? Eu cheguei com esse visto de estudante, né, que foram esses 6 meses, mais um pouquinho, 8 meses, e que com o visto de estudante você consegue trabalhar sim aqui. O estudante ele consegue trabalhar 20 horas, é permitido pelo governo espanhol você trabalhar, que eles chamam assim, até de becas, eles chamam, que é tipo um estágio, que você também pode até conseguir na sua área. Se você, sei lá, faz administração no Brasil e tá com uma vontade de fazer um estágio aqui, tem empresas que têm essa disponibilidade. Então é bem legal até para o currículo, para tudo. E na época de renovar o meu visto, eu já estava trabalhando, né? Quando eu entrei na empresa, a empresa tinha essa possibilidade do visto de trabalho, né? Porque aqui na Espanha a gente tem essa opção. Ou você vem com visto de estudante, ou você tem um trabalho que lhe oferece esse visto, que você fica veiculado ao trabalho. Ou, enfim, né? Parentes, casamentos, pai, mãe, enfim. Então, eu consegui a partir da empresa. A empresa disponibilizou o meu visto, mas eu sou veiculada a eles. Então, se qualquer momento eu for desvinculada da empresa, eu passo a voltar para o meu visto de estudante. Até porque eu estou fazendo também um curso aqui na minha área, que também foi uma possibilidade também de fazer. Eu trabalhei no Brasil com marketing, publicidade, então já peguei esse gancho também, que é super importante, né? Tem uma experiência aqui que é o diferencial. São possibilidades de desenvolvimento, né? Então, assim, quanto mais você pode se desenvolver no país, melhor é. Então, você está, de fato, sabendo aproveitar todas as oportunidades que o país oferece, né? Todas as possibilidades que, de fato, essa imersão cultural permite, esse intercâmbio permite. Porque, às vezes, a gente vai para o intercâmbio só com aquela ideia de eu vou aprender o idioma e depois eu volto, ou eu escolher. Então, assim, você está sabendo, você está dando uma aula aqui para as pessoas, de fato, de como aproveitar melhor todas as oportunidades que morar fora do país oferece, né? Então, assim, você não tá aí parada estudando espanhol apenas, você tá aprendendo o idioma, trabalhando numa empresa, desenvolvendo sua carreira e ainda fazendo aí várias outras coisas onde você pode cada vez mais se desenvolver e melhorar seu currículo, até para um futuro, se quiser voltar para o Brasil. Enfim, então são... É o que eu falo sempre, eu falo assim, eu ter uma oportunidade dessa, eu vou ter que sugar até o máximo. Então, minha chefe até ela brinca assim comigo, você tá aí, né? Eu falei, preciso, porque assim, eu falo que não é sorte, né? Assim, às vezes você tá no caminho que era para ser seu, mas sim, ter essa oportunidade, eu sei que muita gente não tem, mas que tem a possibilidade de ter. Então, eu sugo tudo que tem que sugar. E assim, até se algum dia eu for voltar pro Brasil, isso é muito importante para mim, profissionalmente. Sim. Então, na minha parte profissional, vai ser muito importante. Fora a minha parte, minha bagagem como pessoa também, de estar dividindo, compartilhando e vendo a forma deles trabalhar também, que é bem diferente da nossa, assim. Diferente no geral, mas assim, a Espanha, ela dá muito eles têm muita qualidade, não é qualidade de vida que eu falo, mas assim, eles se preocupam muito com a qualidade do funcionário, a qualidade da... Isso é muito importante. Para vocês terem noção, agora no verão, a gente tá no verão aqui, todas as empresas liberam os funcionários às 3 horas da tarde. Eles têm um horário reduzido. Por quê? Porque ele tem que aproveitar. Ele vai ter que, sei lá, curtir a família, curtir o filho, curtir a casa, e encontrar... Gente, isso é incrível. E encontrar com os amigos. Então, assim, eu acho isso maravilhoso.
Eu não saio nesse horário, tá, gente? Como eu cumpro o horário do Brasil, então a gente tá 5 horas a mais, então eu cumpro o horário do Brasil, porque meu cliente é Brasil. Mas eu acho isso incrível. Quando todo mundo tá no escritório, todo mundo sai às 3 e Sim. não tá com peso na consciência porque vai sair às 3, porque no inverno eles recuperam esse horário. Então, é justamente se preocupar com tudo, né? Com a vida, enfim. Sim, com a saúde mental também, Exato. né, do funcionário. Então, isso faz toda a diferença. Quando você olha, Amanda, você que vivenciou, né, aí, Irlanda, está vivenciando agora o intercâmbio na Espanha, qual que são, assim, as principais diferenças que, para você, impactaram mais? Não vamos falar sobre clima, né? Porque clima... Não, clima é básico. Clima a gente não pode falar, porque eu sou de Recife, então, assim, só o ano inteiro não tem condições. Eu acho que diferença... Tem essa questão de emprego, eu acho que tem essa questão. Sim. Eu acho que a Irlanda, ela proporciona, ela tem mais ofertas em relação a emprego e que também puxa pro lado também financeiro. Então, o custo de vida e o que é remunerado na Irlanda é muito maior do que aqui. A gente não compara isso. Sim. É bem diferente. Então, até algumas pessoas que eu conheço aqui, que vieram da Irlanda, falam isso, assim. Nossa, é bem difícil, assim, é mais diferente, diferente, né? Eu falei, gente, mas a gente tá aqui, a gente tem que, né, fazer o que tem. Sim. E eu acho que as pessoas também, assim, o irlandês, ele não é uma pessoa fria, pelo contrário, eu acho que eles são até, pra ser ali né, mais um pouquinho... Eles são bem fervorosos. E aqui eu falo que é quase Brasil, assim. Eles são muito festeiros. E estão muito preocupados. Não é festeiros, eles estão muito preocupados com a qualidade de vida. Sim. Como eu falei, assim. Eles não são workaholics. Eles estão preocupados vão trabalhar, vão ganhar o dinheiro deles, vão pagar as contas e vão viver, que é o importante. Sim. Até porque o clima aí favorece isso, né? Isso. Já que você tocou em termos de salário e de custo de vida, né? Vamos lá. O salário mínimo aí na Espanha, dá para viver bem? O salário mínimo aqui, ele tá em torno de 1.000 euros. Então, diferença também, porque na Irlanda a gente ganhava por hora, né? Eu ganhava porque eu trabalhava. Aqui não, aqui é um salário fixo e que é o salário mínimo. Então, gira em torno de 1.000 euros. E depende também da qualidade de vida de cada um. Hoje eu me abrindo, que eu não tenho problema de me abrir com as minhas contas. Sim. Eu consigo, assim, com 1.000 euros eu consigo viver. Porque eu divido apartamento, então eu não procurei um lugar para viver só. Porque eu já sabia que o custo ia ser maior, então eu terminei dividindo apartamento. Divido apartamento com outra pessoa. Sou eu e mais uma menina. Então, o apartamento que eu achei 15 minutos do centro de metrô e um quarto só meu, enfim, só com essa pessoa, sai em torno por mês de 350 euros, já com contas. Então, com água. Preço excelente. Excelente. Que na Irlanda a gente não tem essas opções. Não. Até porque, assim, a gente tá falando de um quarto single, né? Exato. Na Irlanda, a gente consegue uma vaga para dividir o quarto por 350 e longe do centro. Então, assim, isso foi uma diferença. Essa foi uma diferença que eu achei. Assim, de aluguel é muito mais barato, eu achei barato. Então, eu pago 350 aí, vamos lá, de casa com contas. Eu acho o mercado também barato, então ali por mês, uns 100, 120 euros. Isso eu tô falando por pessoa, tá? Porque logo casal e enfim, né? Diferente. Então, uns 100, 120 euros aí por mês você consegue viver. E tem o metrô, se você quiser alugar bike também, é por ano, então é 20 euros. Então, o custo de vida com academia, porque eu faço academia, saio para tomar minhas cervejinhas e tal, gira em torno dos 800 euros. Sim. Então, eu consigo viver. Assim, com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Eu ainda viajo, eu faço as minhas coisas. Eu não me privo de nada. Então, isso é importante. Porque eu não acho comida tão cara aqui. Então, assim,
muito de cada pessoa, né? De como a qualidade de Sim. cada um. Mas se a gente for colocar, Amanda, na balança, por mais que a Irlanda tenha, a Irlanda é um dos maiores salários mínimos da Europa, mas o custo de vida lá também é muito mais alto. Isso, é justamente. Né? O aluguel que a gente está falando, você não tem, você aí, mesmo com o salário mínimo sendo 1.000 euros, você listou aqui já várias diferenças, como só o fato de você ter um quarto single, está a 15 minutos de metrô do centro. A gente sabe que Madrid é muito fácil para se locomover, a linha metroviária aí é gigante, é super fácil acesso, e você faz academia, então assim, você sai, você curte, então assim, a gente está falando de um custo de vida, não de mais de sobrevivência. Isso, a gente está falando assim que você vive realmente, né, com esse salário mínimo. Então você tem qualidade de vida com o salário mínimo. Porque eu pago assim, né? Fechando, é aluguel, é as contas, é academia, é o celular, porque pago conta de celular também. Então a minha conta dá 20 euros, que é um preço fixo por mês. Então assim, juntando isso aí, dá uns 7. Eu tô falando 800, tô falando pra cima, sabe? Assim, sim. Tem meses que dá muito menos. E eu já tô colocando aí com viagemzinha, porque a gente tá aqui na Europa, então a gente vai ter que. Lógico, já tô aí. Mas assim, consegue viver sim. Eu acho que se você for muito pé no chão e conseguir administrar aí seu dinheiro, você consegue. E esse salário, não sei se você tem conhecimento disso, mas nesse salário você consegue, por mais que seja o salário mínimo, todos os lugares pagam isso? Não, depende. É o salário mínimo, então tem lugares que pagam mais, né? Enfim, tem... Não é todos os lugares. Eu tenho amigos que trabalham em restaurante que o salário fixo é 1.000 euros, mas que com gorjeta, enfim... Sim. Consegue chegar a 1.500 euros. Mas todos pagam o mínimo. Então, assim, quem for trabalhar... Não, é diferente. Depende do contrato também, depende de algumas coisas. Mas não é todo mundo que paga 1.000 euros. Não é uma coisa fixa, não. Depende muito da empresa. Por exemplo, eu ganho um pouco mais. Mas é porque eu presto serviço para um cliente Brasil. Então, já é um... eu falo que a gente aqui é o diferente aqui, porque isso é ótimo. Já é um cliente diferente, então para eles terminam pagando mais um pouco por esse trabalho, vamos dizer, por esse diferencial que você tem, né? Exatamente. E isso é muito legal, né? Porque o brasileiro, ele tem uma mania tão feia de desvalorizar, né, o próprio país, o próprio idioma. E assim, você está trazendo aqui um dado extremamente importante de uma realidade aí na Espanha. O fato de você ser brasileira e ser fluente em português foi o que te abriu as portas. Então, assim, não foi o fato de você ter morado na Irlanda e falar inglês. Não. Muito pelo contrário. Foi você ser brasileiro e falar português. Então, e a gente fica subestimando tanto isso, e isso te ajudou. Então, é muito importante. Esse é um dado muito importante. É isso que eu falo sempre, assim. Eu sou a defensora. Não porque tem muita gente que acha isso. Não, você saiu do Brasil porque você não gosta do Brasil. Não é isso. Não existe. Sai porque a gente quer buscar outras coisas que fazem bem. Isso que eu falo, assim, a qualidade de vida aqui, hoje eu estava até falando pra minha mãe hoje, ela perguntou, você é feliz? Eu falei, sou muito feliz. Lógico que eu falo que eu tô no momento que eu tô realizada, que eu tô vivendo, o que eu tô fazendo, onde eu estou, era pra onde eu deveria estar, sabe? Lógico, saudade, eu tenho saudade dos meus pais, tenho saudade dos meus amigos, mas o que a Espanha me proporciona, eu tô super feliz, então eu não posso reclamar. E eu sou diferencial aqui, não é porque minha vida era boa no Brasil e porque eu vim pra cá. Não, minha vida também era boa no Brasil, mas eu queria viver isso aqui. Isso aqui que me deu. Sim, até porque você trabalhava também numa grande empresa no Brasil, na sua área, morava bem, tava do lado da praia, então assim, você também tinha qualidade de vida no Brasil. E assim, quando eu vejo alguns brasileiros de fora falando sobre o Brasil, isso me entristece, porque assim, gente... Nenhum lugar do mundo é igual ao Brasil. Nós somos muito diferenciados em tudo. É diferente de qualquer lugar. Nossa cultura é muito rica, a gente tem lugares maravilhosos, enfim, eu listo um monte de coisas assim. E
eu sou um diferencial aqui por falar português. Então, as empresas espanholas, enfim, que estão à procura de brasileiros e pessoas que falem português, o espanhol, ele pode falar português, mas assim, se eu chegar um espanhol que fala português, vão me escolher. Então, eu vou ser o diferencial. Sim. Então, é um dado importante aí que quem quiser, quem estiver pensando, né, enfim, em viajar ou escolher e quiser ficar por um tempo, é sempre bom ver essa parte também dos países que têm essa possibilidade. Sim, a Espanha tem. E é importante, porque assim, a gente tem tantos estudantes que já estão na Irlanda, que já estão terminando o visto e não querem ir embora da Europa. E até mesmo brasileiros que não querem ir para não querem ir para a Irlanda porque é frio, ou não querem ir para a Austrália porque é muito longe. Tem N fatores. Então, assim, por que não escolher a Espanha, né? Colocar a Espanha aí na listinha dos desejos. Tá bom, coloquem, assim, eu acho que é um país que eu falo, assim, eu sou apaixonada pelo Brasil, mas a Espanha também, ela é tão engraçado como você olha, assim, é um país gigante, assim, né, comparado a alguns países aqui da Europa. É um país gigante e que tem uma cultura extremamente rica. Aqui, pra você ter noção, o castelhano, o espanhol, eles só não falam isso. Tem comunidades autônomas, né, regiões que falam. A Catalunha fala catalão, o País Basco fala basco, a comunidade de Valência fala valenciano, Galícia fala gallego, então assim, tem todos os gostos. Então, eu escolhi Madrid também por ser uma capital, por eu ver que para a minha qualidade de vida ou para o que eu estava buscando aqui, sim, ia me satisfazer e eu ia conseguir algumas coisas. Mas eu também penso assim, eu não sei se Madrid também é para o resto da minha vida. Pode ser que eu mude para outro lugar, para Sevilha, enfim, né? Sim. Então, eu acho que a gente pesquisar sempre, né? Procurar agências para a gente e pessoas também. Eu sempre falo, eu adoro compartilhar a minha experiência, porque a gente já teve desse outro lado e a gente sabe Sim. que é importante ter alguém que já vivenciou isso para compartilhar isso com a gente. Dá aquele impulso, né? Falar assim, não, eu vou. E dá oportunidade para essa Espanha aí, que é maravilhosa. Que é linda, né? É maravilhosa. Vai ter praia, se você quiser. Frio, vai ter frio. Então, e vai ter... Tem para todos os gostos, né? Isso que importa, ter emprego, você conseguir se adaptar, não é tão frio. Então, assim, fora a comida, né? A gastronomia aí é maravilhosa. E assim, os espanhóis também não são pessoas... difícil a adaptação, sabe? Eles são super receptivos, eles amam o Brasil, assim, né? Como todo mundo. Então, fora de fobia, não existe. Eles são super receptivos. Então, eu sempre fui bem tratada aqui. Eu falo, né? Diferenciada, assim, porque brasileira, e até na empresa mesmo é engraçado, porque eu sou a única brasileira que trabalho na empresa. Que máximo. Então, assim, todo mundo fica, nossa, brasileira. Nem me chama por Amanda, né? Me chama por brasileiro. Mas, assim, é muito bom compartilhar isso com eles, sabe? Assim, ver o jeito que eles trabalham, vivenciar a cultura, enfim. É uma das coisas que me deixa mais feliz na vida. Não, e que bom, né? Bom saber que outras culturas também valorizam, porque a gente valoriza tanto o gringo, né? Que vem pro Brasil. Então, você é a gringa aí na Espanha, né? Você é a gringa da empresa. Então, que bacana isso. Isso é muito bom e faz toda a diferença. Você já reparou algum preconceito dos espanhóis com gente do lado, gente de fora? Não, comigo não. Comigo não, é aquela coisa que a gente estava falando. Eu acho que eles são bem receptivos, assim, são muito parecidos com a gente em algumas coisas. Eu acho que é você também, eu acho que o italiano tem um pouco disso também. Aqui tem essa história, mas assim, eu falo quando eu falei da minha professora, porque eu sou amiga dela até hoje, assim, ela saiu da sala de aula e a minha amiga particular, assim, sabe? A gente sai pra tomar cerveja, ela me conta sobre, não, porque em tal região é isso. Então, assim, eu vou sugando dela o máximo possível. Então, eles não têm esse preconceito, assim, não vai sentar um brasileiro aqui perto de mim, sabe? Enfim. Sim. Não, isso também é muito importante a gente falar, porque a gente
tende, né, a gente vê tantos casos, né, de preconceito por aí, e saber que o brasileiro é tão bem recebido na Espanha, isso também faz a diferença. E não só ser bem recebido, eu acho que o fato de ser valorizado, né, ter esse valor que você está trazendo pra gente, isso é novo para muitas pessoas, e isso pode encorajar aí quem está com medo do intercâmbio, quem está com medo de ir. Então, assim, gente, se joga. Quem for para Espanha, quem for para Madrid, vai ser recebido pela Amanda. Já pensou que delícia? Comer umas tapas, uma sangria. Então, já pensou, gente? Isso é maravilhoso. Gente, eu preciso parar tudo. 196 sonhos está aqui na nossa live. Eu fico como? Não, mas ele é meu amigo, é o Anderson. Cadê ele? Ele é maravilhoso. Ele tá aqui, menina. Tô nervosa. Ele é maravilhoso. Ele é super famoso. Tô passada. Tá vendo, gente? A gente tem que fazer live com gente famosa. Gente, eu conheci o Anderson na Irlanda. Jura? Ele na Irlanda, sim. Como assim? A gente se conheceu na Irlanda, a gente tinha alguns amigos em comum na Irlanda, e eu tava em alguma casa de alguém, assim, dos nossos amigos em comum. Não era na minha. Não tinha chegado ainda. Então, ele falou, que sotaque é esse, né? Meu sotaque irreconhecível. Eu falei, de Recife. Ele, eu também tô. Aí eu falei, meu Deus, um conterrâneo. Que delícia, gente, que máximo. Então, tá vendo? Fazer live com gente famosa é isso. Maravilhosa. Amandita, aqui, ó, a gente já tá quase chegando ao fim da nossa live, são quase 1 hora. Eu poderia ficar aqui mais horas conversando, mas assim... Você pode me convidar para outros. Sempre, sempre, sempre. Mas se você puder, assim, dar uma dica para as pessoas, sabe, para quem está aqui nos assistindo, se você puder dar um conselho, principalmente agora nesse tempo de pandemia, que está todo mundo pensando em se reinventar, tem muita gente querendo ir embora, outros tá todo mundo se revendo, né? Então, assim, qual que é a sua dica? Venham. Eu sempre fui assim, eu sempre fui muito determinada, como algumas pessoas sempre falam, assim, eu não reconheço isso em mim, mas eu preciso reconhecer mais, que eu sou determinada e sou muito forte, e quando eu quero uma coisa, eu vou até o final. E eu acho assim, se você tá num momento de, não sei se eu vou deixar isso aqui, qualquer coisa que você for aprender, ou qualquer coisa, se você passar 1 ou 2, 3, 4, 5 meses, ou 10 anos, ou 1 ano, aquilo ali vai ser uma bagagem que você vai levar pro resto da sua vida. Então, pode ser que não dê certo, como a gente fala, né? Não vai dar certo. Mas saiba que vai dar certo. Por pouco que você passar, por pouco que você vivenciar, vai dar certo. Então, se tiver com vontade, gente, conversa com a gente, né? Se tiver com dúvida, querendo se encorajar um pouquinho, ou vivenciar um pouquinho, pode chamar, pode me adicionar. Eu não tenho porque eu já tive pelo outro lado, já tive medo de vir. E pessoas que eu conversei que falaram, tenta, vai. E eu vim. E foi a melhor escolha da minha vida, assim. Eu não me arrependo em hipótese alguma. E faria tudo novamente. E até isso porque eu voltei, né, gente? Então, eu já vivenciei o lado. Sim. E falar, não quero estar aqui, não é isso mais, eu vou de novo. E hoje eu falo, não quero voltar. Não é uma coisa... O Brasil é meu porto seguro, Recife é minha casa. Mas eu quero ir visitar meus pais, minha família, ter o cheirinho da minha casa, mas assim, minha carreira, minha vida, eu quero fazer aqui. Então, se você tiver com essa vontade, por favor, saia do sofá e venham, porque é importante. Sim, aí ó, o Fê tá falando aqui, ó, o coração chega a raras batidas. Acelera muito, mas é importante. É uma experiência que eu sempre falo para todo mundo. Ninguém vai conseguir mensurar o que é viver fora, o que é que você passa, o que é você compartilhar outra cultura, compartilhar sua vida também, porque às vezes a gente acha, não, porque eu não tenho nada de importante para acrescentar na vida do outro, mas nada disso. Eles adoram escutar nossas histórias e a gente também escutar histórias e ver que tem culturas diferentes. Eu lembro que eu tenho até uma amiguinha, assim, que eu falo, de classe que era japonesa. Então, eram problemas de aprender, porque, lógico, é muito mais difícil para eles. E a gente se uniu tanto e eu ajudava ela. Então, assim, por ajudar mesmo, por estar compartilhando. E, enfim, nossa, é muito importante, é muito bom.
Sim, é. Falar de intercâmbio para nós é uma emoção muito grande, né? Então nós somos suspeitos para falar disso. Por mais que a gente venda, por mais que, né, eu trabalho com isso, eu vendo isso. Então muitas pessoas podem achar que é só pelo dinheiro, mas não é. Na verdade, foi o intercâmbio que nos trouxe até aqui. Então, assim, e é incrível, assim, te ouvir falar. Eu estou nitidamente emocionada de te ouvir falar, primeiro porque eu te amo, você sabe disso. Né, da nossa amizade, da nossa relação. E assim, o quanto é maravilhoso a gente estar aqui numa live como essa e hoje aqui, e a gente tem inúmeras pessoas aqui nos acompanhando pelo simples fato de ter nos conhecido no intercâmbio. Então, assim, a gente tava, tem a Hanna, tem a Thaís, tava o Bruno, o Gese tava aqui, a Clau tá aqui. Então, assim, olha quanta gente tá aqui, esse ciclo, o quanto isso se fortalece, né? Então, assim, é muita gente que o quanto essa experiência ela nos enriquece, não só profissionalmente, como você está falando, mas principalmente pessoalmente, né? A gente cresce muito. Profissional, no caso, para mim hoje, daqui da Espanha, foi uma consequência de tudo que eu cheguei e falei. Eu quero viver aqui e eu vou em busca do que eu vim fazer. Então, assim, realmente foi uma consequência. E, nossa, foi muito... eu recomendo... Eu queria carregar todo um potinho, assim, por um dia, para viver um pouquinho, né, essa experiência e tudo isso que a gente já viveu e tá para ir para viver. E eu falo, assim, que na pandemia isso mexeu muito comigo também, porque eu tava só aqui. Então eu passei... a Espanha foi um dos países mais afetados pelo Covid. Sim. E foi Você ficou muito tempo de lockdown, né? Isolamento muito restrito. O governo espanhol ele foi muito restrito com o isolamento. Então a gente passou quase 3 meses sem sair de casa. Então eu pensei muitas vezes, eu pensava... E assim, pra falar assim, em nenhum momento eu pensei, eu quero voltar. Eu falei, não, cada dia eu tava mais forte e falava, não, eu vou conseguir viver isso sozinha. Então o meu autoconhecimento que me deixou mais forte. Eu falei, nossa, agora eu tô preparada para tudo, depois dessa pandemia, e viver dentro de uma casa com uma pessoa que você não conhece, assim, né? Que você não é sua família, viver por 3 meses com uma pessoa. Então, foi bem, bem enriquecedor, assim. E só para ter certeza que eu não quero, assim, do que eu fiz a escolha certa e, enfim, e que algumas coisas... eu ia até pro Brasil, aconteceram algumas coisas que eu poderia ficar, nossa, tô triste e tal, mas é aquela coisa que eu até te falei, nada foi cancelado, eu acho que os planos eles são adiados. Sim. O sonho não era para ser agora, mas daqui a daqui a um tempo vai ser, então exatamente. E assim, né, Amanda, te ouvi falar aqui agora sobre essa questão do seu trabalho, que você falou aí, você chegou e você falou, eu quero viver isso daqui. Você se jogou realmente nessa realidade. Eu me lembro muito da Nath, a Nath estava aqui na live, não sei se ela já saiu, mas eu lembro quando a Nath voltou para a Irlanda, que eu estava vindo embora, e aí eu falei, o que você tá querendo fazer aqui de novo? Tá todo mundo indo embora, tipo, da nossa turma. Ela virou e falou assim, é aqui que eu quero ficar. É nesse país que eu quero ficar, é aqui que eu quero ficar. E eu quero viver como uma irlandesa, eu quero trabalhar como uma irlandesa, eu quero viver. E hoje ela tá lá, ela vive isso, ela tá feliz. Tá super bem no Brasil. Tá super bem. Então, assim, o quanto é importante, e você falando agora aí na Espanha, é a mesma fala. É a mesma fala. Quando eu cheguei, Cris, quando eu optei em vir pra cá, eu já falei, eu vou de vez e eu não vou voltar. E eu vou atrás de tudo, eu quero construir minha vida lá. Eu quero viver como um espanhol, eu falo. Daqui a pouco eu vou estar falando, lógico, né? Um ano também não dá pra falar tanto assim. Mas assim, daqui a pouco eu vou estar falando espanhol igual ao espanhol. Eu quero estar assim, sabe? Eu vou conseguir. E eu tenho certeza que vai. E eu sei que eu vou conseguir, entendeu? Então, assim, a questão do trabalho eu acho que foi muito isso também. Eu vou trabalhar em restaurante, eu trabalho com qualquer coisa porque eu não tenho medo. Mas o que eu quero é uma empresa espanhola, uma coisa que me dê uma estabilidade aqui. E que eu consiga colher os frutos depois, né? Porque não é agora, vai vir com o tempo. Você já está colhendo.
Isso, total, total. E é aquela coisa, nada foi cancelado, tá, gente? Tudo foi adiado. Apenas adiado. Gente, essa frase é linda, nós vamos patentear essa frase. Nós vamos fazer uma arte com essa frase. Hanna, por favor, uma arte com essa frase. E dê os créditos à Amanda Borba. Maravilhosa. Só adia, né? A gente só adia. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Então, sim, passei 3 anos no Brasil para poder voltar. E aí, né? Se eu tivesse voltado antes, será que está acontecendo? Não sei, vamos lá. Pois é. Querida, Amanda, amiga, linda, olha, eu só tenho que te agradecer por esse período, por esse tempo aqui delicioso, matar um pouquinho da saudade, conversar. Falar de outras Vamos muito. Você sabe que do lado de cá, o carinho por você, não só meu, mas de toda a Viajar Mais, ele é sempre... A Viajar Mais é a sua casa. Embora você esteja felicíssima aí no seu trabalho, você sabe que você vai ter sempre um lugarzinho aqui. Falar comigo. Sempre. Peraí. Vamos organizar isso aqui. Sempre. Então, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade, por essa sua energia que renova todo mundo, né? Eu tenho certeza que tá todo mundo saindo dessa live aqui, assim, ó, energizado. Então, assim, muito obrigada por tudo mais uma vez. E um beijo enorme no seu coração. Eu que agradeço. Você sabe o carinho. Nossa Senhora, a gente tem muita história para contar. E eu que agradeço, assim, compartilhar um pouquinho aí da minha história, da nossa vida na Irlanda, da minha vida aqui também. Eu não sou muito de redes sociais de compartilhar coisa, mas assim, quem tiver dúvida, quem tiver com vontade, gente, pode falar comigo, eu vou ter um tempinho, a gente se fala, para eu impulsionar aí vocês a viverem um sonho, né? Assim, acho que a gente tá nessa vida, né? Outra frase, a vida não tem replay, né? Vamos lá, vamos viver essa. Tá vendo? Ô, Hanna, você tá anotando tudo, né? Por favor, Lady, vocês estão anotando? Então vamos aproveitar, vamos viver esse sonho aí, tirar esse sonho aí do papel e colocar ele num aviãozinho e vivenciar isso, que eu acho que, nossa, é muito importante. E obrigada. Com certeza. Pra todo mundo que tá participando aqui, ó. Olha aqui, ó, Priscila até uma, tá? Eu tô tentando aqui puxar pra Espanha. Aí, ó, tá cheio de gente querida aqui. Ai, querida, ó, então, um beijo enorme no seu coração. Pra quem ficou com a gente até aqui, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, então vocês corram lá pra assistir, quem chegou agora no final. Então, ó, um beijo grande pra todo mundo e um beijo grande pra você, amiga linda. Beijo, gente. Se cuidem. Tchau. Tchau.